Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mais um bate-papo empreendedor e dessa vez eu converso com Daniel Castro, que é um jornalista já bastante conceituado, bastante consagrado e que decidiu empreender há quase 10 anos no ramo digital, assim como eu. Então hoje a gente vai ficar sabendo um pouquinho da história dele no empreendedorismo. Obrigado, Daniel, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Me conta, Daniel, como é que foi essa transição na sua carreira? Você que já era um jornalista bastante consagrado, principalmente no impresso, na Folha de São Paulo, depois você foi para o R7. E como que surgiu essa oportunidade, essa vontade de empreender? Na verdade, acho que não foi uma oportunidade, foi uma necessidade de empreender. Eu saí da Folha por um convite da Record, que era para ser diretor de um programa, um talk show que o Gugu ia fazer na Record News, que nunca existiu, nunca foi nem para o papel. E depois de algum tempo eu percebi que, na verdade, a Record não me contratou para trabalhar, ela me contratou para eu levar um cala-boca, porque na Folha de São Paulo eu incomodava demais a Record. Eu tinha um contrato de 4 anos, com multa, era como se fosse um artista, e fui para a Record ganhando o triplo do que eu ganhava na Folha. Isso elevou o padrão de vida da minha família, e quando estava para vencer meu contrato, um ano antes de vencer mais ou menos, a Record começou também a baixar os salários, a reduzir os salários dos PJs pela metade. E eu não queria continuar na Record, não era feliz lá, não curtia o que eu fazia, porque eu fazia um blog no R7, escrevia sobre televisão num portal de uma emissora de TV, era muito difícil, era muito incômodo, desconfortável para mim. E aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu olhei assim para o mundo digital e vi sites como Na Telinha, como o Fuxico, e falei, poxa, esses caras estão no mercado aí já faz tempo, devem estar sobrevivendo de forma digna. E falei, vou fazer o mesmo. Vou fazer um site de televisão, especializado em televisão, de uma forma profissional, vou trazer a bagagem que eu acumulei com quase 18 anos de Folha e enfiei a cara. E deu certo. Foi uma aventura no começo, foi muito difícil para pagar as contas. Eu tive que vender o apartamento que eu morava, alugar um outro maior para fazer um home office com 5 estações de trabalho. E a gente, assim, os 2 primeiros anos foram muito difíceis, mas depois a coisa começou a subir, a decolar. E quando você fala dessa dificuldade, principalmente inicial, que tipo de dificuldade você enfrentou, já que você não tinha ainda nenhuma experiência como dono de um negócio, você sempre trabalhou para alguém. E as preocupações são outras quando você passa a ser dono, Que tipo de dificuldade você pode relatar para a gente? E eu acho que a maior dificuldade que você tem não é nem tanto de gestão, que é uma coisa que era totalmente nova para mim, porque era uma empresa muito pequena, era gerir as suas contas pessoais um pouquinho alargadas. Acho que a grande dificuldade é você ser reconhecido pelas redes sociais, pelos mecanismos de busca, principalmente o Google, é você criar autoridade no Google, Você, no começo, assim, você dá um furo, mas você praticamente não tem audiência com aquele furo. Quem tem audiência com esse furo são outros veículos concorrentes que repercutem, que copiam, que às vezes, em alguns casos, escandalizam aquele furo. Eu acho que a maior dificuldade no começo foi essa. Depois, quando o site cresceu, aí a grande dificuldade é de gestão, é de gerir pessoas, gerir as contas. Hoje, praticamente, eu não sou mais jornalista, eu sou um gestor. A minha sorte é que, assim, eu lancei o Notícias da TV como parceiro do UOL. Então, e numa época que a home do UOL era muito generosa, era muito aberta para os parceiros. E como a gente dava muito furo, a gente tinha bastante espaço na home do UOL. Então, assim, no começo, eu fui salvo pela home do UOL. Foi o que deve ter te ajudado, inclusive, a ganhar essa relevância, Exato. Porque você ter uma home, nós que também somos parceiros, sabemos que você ter uma home, hoje é muito mais raro acontecer, Mas quando acontecia com mais frequência, você ganhava esse impulsionamento, por estar na home do UOL.
assim como eu, você deve ter essa mesma sensação de que a gente, por mais que a gente faça um bom trabalho do nosso lado, editorialmente, né, com as pautas, com as fontes e tudo mais, a gente fica muito na mão de quem distribui o nosso conteúdo, que no caso é principalmente o Google. Como que você vê essa questão de distribuição, que o nosso conteúdo, por mais que ele seja bem feito, se não for distribuído pelo Google, ninguém vai ver, né? Diferente de quando era o impresso, que você fazia uma manchete na capa do jornal, botava na banca, as pessoas passavam por ali e compravam, ou os assinantes recebiam em casa. Hoje, pode ser a melhor manchete do mundo. Se o Google não mostrar, ninguém vai ver. Assim, a gente faz esse trabalho muito intenso de estar no Google. A gente investe muito em SEO, se atualiza muito sobre isso. Eu tive que mudar os títulos. Com o tempo eu percebi que um título noticioso clássico, como uma manchete da Folha, do Estadão, não funciona no digital. Você tem que apelar um pouco, você tem que usar técnicas de clickbait, né? Que não tem nada demais. Eu vejo sites americanos ingleses de prestígio, como The Guardian, como New York Times, que usam perguntas. Então, assim, a gente investe, mas a gente depende de um algoritmo. Nem sempre esse algoritmo está favorável a gente. O Google vive fazendo atualizações e você tem fases que você está muito bem, que o algoritmo está casado com você, em lua de mel, e tem época que ele está dormindo em outro quarto, não quer nem saber de você é muito difícil você ter um bom tráfego no Google. A gente sempre tem, né? Sempre tem, mas costuma ter mais e ter menos, dependendo do algoritmo. Além dessa questão técnica, que a gente sabe que é muito complicada, né, a questão do Google, tem a questão do próprio hábito do nosso consumidor, né? Que é um público que quer tudo mastigado, né? Quer tudo ali na cara. Às vezes a gente até publica alguma coisa, por exemplo, no Facebook, na rede social, eles reclamam de ter que entrar na notícia para ler, enquanto eles querem que você entregue tudo ali de mão beijada para eles, sendo que não tem muita noção de que a gente sobrevive nesse ramo da publicidade que está lá dentro, né? Ou a gente cobra pelo conteúdo com assinatura, ou a gente tem que ter publicidade. Então acho que falta um pouco essa consciência de como funciona o nosso negócio, o público saber como funciona, né? E valorizar isso. Eu acho que assim, as próprias grandes empresas de tecnologia que viciaram o público mal, né? Que acostumaram as pessoas a... Né? Hoje, quando você faz uma busca no Google, ele já te entrega uma frase ali, ele te dá um título e a frase, um resuminho, assim, 2, 3 linhas. Já tem a resposta, a pessoa não precisa entrar. Ela não precisa nem clicar, a não ser que ela seja uma pessoa interessada, não, quero me aprofundar, vou entrar nesse lugar, tem mais informação, isso aqui não me satisfaz, mas assim, é tudo muito mastigadinho, tudo muito superficial, tudo muito pobre. Eu acho que isso é um problema, e é um problema do ecossistema, né, das Big Techs, né, e que é um tiro no pé, porque o Google também precisa que a gente tenha o clica, que a gente tenha publicidade. Porque ele também ganha com a publicidade. Porque a publicidade que a gente veicula, a maior parte dela é gerada pelo Google, então é um tiro no pé. E nessa parte de monetização, de financeiro, né, que muita gente quando eu comecei, as pessoas falavam, mas o que você faz, né, como é que você ganha dinheiro? As pessoas não entendiam muito bem. Porque o nosso trabalho é produzir a notícia, o conteúdo, mas a gente não ganha dinheiro com o conteúdo, né? A gente ganha dinheiro com a publicidade que aparece ali no meio. E a gente também é refém disso, né? Porque a gente não tem controle muito garantido disso, a gente trabalha muito com programática e com o próprio AdSense e outras plataformas de monetização, que são eles que comercializam, né? E colocam valor naquilo. Você acredita que vai ter alguma outra forma da gente ganhar dinheiro com o site na internet que não seja esse? Eu acho que não. Eu acho que cada vez mais vai ser difícil a gente, por exemplo, gerar receitas próprias. Quando eu lancei o Notícias da TV em 2013, ainda a gente conseguia fazer algumas negociações diretas com os anunciantes. Hoje é impossível. As agências de publicidade, elas perderam relevância, perderam receitas, elas dependem muito do BV, da bonificação de volume.
E elas não têm mão de obra para pessoas, e assim, a mão de obra hoje nem está preparada para fazer um mapa de mídia que cobre centenas, milhares de sites. Isso é impossível, é uma operação muito cara, não paga. Então, o anunciante chega aos veículos por plataformas de mídia programática, como você falou, que são nada mais como grandes plataformas que pegam aquela publicidade e distribuem para qualquer lugar. Às vezes é um bom site, às vezes não. Eu já vi conteúdo de canal infantil em site pornográfico. Hoje a gente não consegue vender, mesmo projetos, conteúdo patrocinado, conteúdo de marca, é muito difícil. Eu fiz algumas tentativas de ter um departamento comercial, fiz acho que umas 5, todas falharam. Perdi dinheiro em todas. Somos 2. Assim, a gente ainda, quem é parceiro do UOL, eu acho que ainda tem Ainda tem o UOL, né? Ainda tem o UOL. Que tem um departamento muito forte. O UOL tem uma estrutura de publicidade muito forte e consegue, né, tem um volume muito grande, por isso que ele tem parceiros, inclusive, né, porque ele não consegue entregar toda a demanda de publicidade que tem para ele, então o UOL precisa da gente para entregar um volume gigantesco de publicidade, e o UOL comercializa melhor, ou se não comercializa melhor, pelo menos repassa melhor para os parceiros do que outras plataformas. Sim. Porque o que chega para a gente é muito pouco. É muito pouco. E uma coisa que eu percebo, que 10 anos atrás, quando a gente empreendeu, né, no digital, não tinha tantos players no mercado, tantos sites e blogs. E a barreira de entrada é muito baixa nesse segmento que a gente atua, porque todo mundo acha que sabe falar sobre famosos, sobre televisão, sobre cinema, né? Então, basta você, a 2 cliques, você cria um site e você está concorrendo de igual para igual comigo, com você, que tem uma equipe, que tem pessoas para pagar, que tem uma estrutura para bancar, e muitas vezes ele é mais mostrado, né, no Google do que a gente. O que me incomoda mesmo é a concorrência desleal, não é a grande concorrência, sabe? Eu acho que se um site que é um concorrente honesto, leal, cresce, é mérito dele. Ele toma a sua posição, é mérito dele. O que me incomoda são alguns veículos que usam o nosso material, né, não apuram nada, contratam pessoas pagando muito mal, sem nenhum respeito à legislação trabalhista, e que pegam o nosso conteúdo e sensacionalizam esse conteúdo, né? Pega uma manchete nossa, que é notícia pura, e transforma numa coisa sensacional, cria uma intriga, bota um título, bota vingança nesse título, bota um valor às vezes que não existe naquele texto. Esse site, ele acaba não só tirando audiência que poderia ser sua por ele reproduzir o seu conteúdo, ele acaba tendo mais. Porque na internet, quanto mais sensacional for o título, quanto maior for o potencial de clique nesse título, mais audiência esse player vai ter. Então, eu acho isso desonesto, desleal, e tem que ser combatido. E quem deveria tomar essa frente seria o Google, que, assim, na verdade, o Google tem uma política de qualidade que deveria barrar esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo é contra tudo que o Google diz, mas o algoritmo do Google consegue ser ineficiente nisso e deixa passar, e a gente vê aí sites, eu não vou citar o nome, mas assim, o site que tem mais audiência no nosso segmento é um site de clickbait, é um site que pega conteúdo de todo mundo, pega meu, pega seu, pega dos colunistas, como o Flávio Rico, como a Cristina Padiglione, o Ricardo Feltrin, transforma isso em uma coisa escandalosa e tem o dobro da audiência do segundo maior concorrente nesse segmento. Ou seja, é uma distorção. Não, sem dúvida, além da concorrência natural, né, pela quantidade, existe essa concorrência desleal.
E a gente percebe, porque há 10 anos que eu estou com o Observatório, você também vai fazer 10 anos com Notícias da TV, sempre foi assim, né? A gente sempre teve algum concorrente que apelava para esse conteúdo que chega a ser fake news, né? Quando ele se apropria de uma informação que ele não checou, que ele não apurou, replica ela e ainda por cima, não bastasse replicar, muitas vezes sem citar a fonte, ele muda e distorce o conteúdo, a informação, levando para um lado que não é a realidade. E consegue mais cliques e, consequentemente, mais receita do que a gente mesmo que produziu o conteúdo original. E a gente vê que não tem muita saída, né? Porque o Google ganha com isso, né? O Google, ele também, como a gente falou, ele também ganha com a publicidade. Então, toda vez que alguém entra nesse site, ou nos sites que fazem esse tipo de trabalho sujo, o Google também está ganhando. Então, para ele mudar essa realidade, não convém, do ponto de vista financeiro, fazer. Porque, para quem não sabe, CTR, né, que é a taxa de vezes que você aparece ali no Google, que você é impresso e você é clicado, né? Então, o Google mostra um monte de gente, um monte de site, né? E depois ele começa a avaliar quais que são os que recebem mais cliques. E, consequentemente, esses que recebem mais cliques por conta de ter um título mais chamativo ou até uma imagem enganosa que leva você a clicar, quanto mais você clica, mais ele mostra. É natural, né? É uma coisa que é normal. A gente entende como normal essa mecânica. Porém, acontece que ele acaba mostrando esses sites que apelam para uma notícia suja, uma notícia falsa, sensacionalista, prejudicando quem está trabalhando de maneira honesta, digamos assim, fazendo um trabalho mais profissional. E eu vejo que com muita preocupação, porque antes a gente tinha, digamos, um site que era bastante grande e sempre foi grande fazendo isso. E ele meio que está criando vários filhotes que têm feito a mesma coisa e também estão tendo bom resultado com isso. Sim. E eu acho que assim, a gente também trabalha com vidas de outras pessoas. A gente fala de atores, de celebridades, de influenciadores, pessoas que vivem da imagem delas. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade toda vez que a gente veicula uma notícia sobre a Isis Valverde, por exemplo, sabe? Não dá para colocar uma manchete dizendo que a Isis Valverde está insinuando que ela está convocando uma orgia, quando na verdade ela publicou uma foto de amamentação, amamentando o bebê dela. Esse tipo de coisa devia ser punido, sabe? Devia ser banido. Banido. É criminoso. Sim, você tá. E é curioso porque nem todos os artistas que são vítimas desse tipo de notícias se pronunciam ou até tomam alguma providência, né? Porque eu acho que se todos eles, inclusive, fica a dica, né? Se todos eles que forem vítima desse tipo de conteúdo falso, sensacionalista, tomasse alguma providência, talvez os produtores desse tipo de conteúdo passassem a pensar duas vezes antes de fazer, né? Eu vejo, por exemplo, a Globo, ela estimula os artistas a não processarem esse tipo de site com aquele argumento, mas esse site é irrelevante, ninguém lê, não é sério, sabe, você vai perder seu tempo, a indenização vai ser de R$5.000 e infelizmente realmente a justiça nesse sentido também é falha, as indenizações por dano moral de imagem são muito baixas, são 5, 10 mil, 15 mil reais, não paga o advogado. Então é muito desestimulante e uma empresa como a Globo, por exemplo, que é vítima o tempo todo dia tem fake news do Bonner. Sim. O Bonner é todo dia. Ela não faz nada, ela fala, não, deixa quieto, passa um pano, sabe? Não dá. Eu queria só que você, então, um último recado para quem assiste os nossos vídeos, que são pessoas que ou querem empreender ou estão começando a empreender e tem talvez essa vontade de empreender no digital, na internet. O que você pode falar para eles que estão com vontade de fazer isso?
Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, se você quer empreender, você tem que saber o que você está fazendo. Se você quer fazer um site de televisão, você tem que ser bom nisso. Você não pode ser apenas ser um interessado em televisão. Eu acho que você tem que passar por uma experiência antes de trabalhar em veículos, ganhar maturidade nisso, ver como a coisa funciona, observar as pessoas mais experientes. E, assim, se você quer mesmo empreender, se joga, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Se você está fazendo algo que você confia, você acredita, que você tem algum domínio, vai ter muita dificuldade, você vai passar por maus momentos, mas vai chegar uma hora que a coisa vai dar certo, vai funcionar. É isso aí, gente. Mas antes da gente encerrar, eu quero pedir, né, para você seguir o canal, né, se inscrever aqui, curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo com alguma sugestão, alguma dica. Se vocês quiserem sugerir algum entrevistado também, de repente a gente pode tentar o contato e também deixar aqui alguma opinião a respeito dessa entrevista e de outros vídeos que a gente também já fez. E não deixa de seguir o nosso canal no Instagram, porque é lá que a gente coloca as novidades que estão por vir. É o Neuber Fischer Empreendedor. E eu volto num próximo vídeo com mais um bate-papo empreendedor.